O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, mais uma vez, temos a alegria de receber o Dr. Alberto Almeida. Como vai, Alberto? Uma alegria estar de novo no programa Transição. Alberto, hoje a gente gostaria de abordar um tema também que a gente acha que está presente na vida de muitas pessoas. A agressividade. A gente vivencia mais algumas questões da agressividade no sentido negativo, né? O que dizer da cólera, Alberto? A cólera é uma das manifestações agressivas, destrutivas. Há outras mais silenciosas, por exemplo, a irritabilidade, que surge quando acordamos, quando estamos com fome, quando estamos cansados. E é uma irritabilidade que pode manifestar-se destrutivamente, comprometendo a nossa concentração, o nosso relacionamento com o filho, com o parceiro, com o trabalho, no trânsito, que está presente, por exemplo, nas alterações feminis pré-menstruais, na tensão pré-menstrual, muito frequente. Tem uma paciente que diz: doutor, eu não tenho menstruação, eu tenho monstruação. Porque no período pré-menstrual eu fico um monstro. Efetivamente, algumas mulheres fazem, não todas, fazem uma sensibilidade à alteração hormonal e ficam irritadas. Há outras, no entanto, que apresentam uma agressividade maior, que é a cólera. Explodem verbalmente, agridem verbalmente o outro. Se alguém corta no trânsito, ela vai, ultrapassa o outro e ofende a mãe do outro, a avó do outro. São manifestações de explosão pela fala, numa manifestação, às vezes, muito ostensiva, violenta. Nós estamos a 2 metros e eu falo como se o outro estivesse a 15 metros, eu dou um berro, o outro está me escutando: ei, eu estou perto de você, você não precisa gritar. Ele está colérico, porque contrariado. Mas há manifestações ainda piores, a raiva, que é uma explosão que já não é só mais verbal, que é física. Eu vou desabotoar o botão e eu arrebento o botão. Eu saio do carro e agrido o carro do outro, porque não posso agredir o outro. Eu explodo irracionalmente. Nós usamos, o povo tem muita sabedoria, né? Ele usa a expressão: eu fiquei cego de raiva, eu perdi a cabeça. É uma manifestação profundamente lógica, porque quando nós somos dominados pela energia agressiva destrutiva no nível da raiva, nós perdemos a cabeça e fazemos coisas de uma inconsequência, enfrentamos um grupo de pessoas sabendo que nós não temos a menor força para lidar com aquele grupo de pessoas. O mínimo de racionalidade nos diria que deveríamos utilizar a energia agressiva para correr, mas a gente enfrenta porque a gente está cego, perdemos a cabeça e fazemos o enfrentamento e às vezes pagamos com a própria vida. É a raiva. É uma outra manifestação da energia agressiva. Allan Kardec teve a oportunidade de estudar com primor a agressividade destrutiva, com o nome de cólera, dizendo que nós às vezes utilizamos a cólera expandida na direção do outro e às vezes a cólera concentrada, retida, e implodimos. Tanto a explosão como a implosão são manifestações absolutamente negativas da agressividade, que causa um mal a mim. Quando eu implodo, altera a minha tensão arterial, altera o meu quimismo cerebral e digestivo, vou modificando a estrutura de funcionamento dos meus órgãos. Quantas tensões, hipertensões arteriais são decorrentes de um costume agressivo, colérico, utilizado reiteradamente, a adrenalina jogada no corpo continuamente. Lá adiante, nós observamos uma hipertensão arterial, que o cardiologista diz: é essencial, não tem uma causa definida. Ele faz uma análise física e não encontra uma motivação. Mas quando vai se fazer uma anamnese, vai se perceber uma pessoa extremamente despótica, extremamente brutal, agressivamente colocada no mundo e reiteradamente usando essa energia agressiva destrutiva que vai lesando o corpo com o tempo. Então são manifestações indesejáveis, porque fazem mal à humanidade. Não são só os mísseis lançados sobre os povos nos processos do guerreamento. Em casa,
Nós promovemos verdadeiros mísseis. Há pessoas que com a boca são capazes de ferir o coração do outro, sem se mover da cadeira, numa agressividade odiosa, que é uma outra manifestação da agressividade, que é o ódio, que pode raiar a crueldade. Porque o animal, ele só mata o outro para se alimentar. Um leão, um casal, que acabou de se alimentar depois de matar a sua vítima, ele pode pastar ou pode repousar ao lado dos alces. Ele não agride os alces, ele só faz isso para se alimentar ou para se defender. O único ser que é cruel é o ser humano, que desconectado de si mesmo, ele lança a mão da agressividade de tal modo que ele é capaz, de movido pelo ódio, como dizem os espíritos Allan Kardec, ser capaz de se vingar às ocultas, planejar a vingança de tanta agressividade destrutiva que ele traz dentro de si mesmo. E às vezes de uma forma cruel. Então essa é a agressividade que o mundo hoje experimenta na internacionalidade dos conflitos, hoje no Oriente Médio, fartamente posto, mas também dentro do lar, no aguerreamento do esposo com a esposa, dos filhos, onde te dá um tapão no filho por qualquer coisa, às vezes um bofete na boca. Jamais deveríamos fazer isso com um ente querido nosso, e nem com uma outra pessoa, mas com um ente querido nosso, especialmente com o filho. Às vezes é uma criança recém-nata de 1 ano, nós damos um beliscão, a criança não tem a menor capacidade nem de constituir um advogado para acionar o conselho de direito, tutelar para poder defender os seus direitos. São manifestações de alguém que está perdido dentro de si mesmo. Então, dentro disso que você comentou, dessa agressividade com relação a crianças, o que você sugere para as mães orientarem os seus filhos que tem muita criança que tem também aquela agressividade destrutiva? O que as mães devem fazer com essas crianças, Alberto? Dar limites. Educar uma criança para saber lidar com a sua agressividade é fugir de 2 extremos. O primeiro, deixar que ela se transforme num boxer ou então no lutador de vale tudo. Tudo vale. E utiliza todas as suas agressividades, não respeita ninguém, nem as coisas, nem as pessoas. E a outra é fazer uma repressão castrativa de tal ordem que a criança não consiga aprender a lidar com a sua agressividade. Então é fazer como um container faz, detendo aquilo que ele contém. Dar continência, dar proteção, permitir que ela expresse a sua agressividade e nós vamos ensinando a manejar essa agressividade. Se ela grita, nós pedimos para ela baixar o tom de voz. Se ela sai batendo o pé porque foi contrariada no seu objetivo, nós chamamos depois para a reflexão. Meu bem, você não tem por que você saiu quase se fosse um cavalo, troteando aqui. Segure, respire. Coloque a sua inconformação pela respiração. Respire e faça a sua caminhada. Mas se essa mãe não quiser que a criança saia andando e tenha que sair com os pés suavemente caminhando, e sem dizer nada, talvez ela esteja reprimindo. Mas se ela deixar que essa criança chute e chame pornofonias, ela está indo para o outro extremo. Então, cada filho, a gente tem um manejo. Deixa com que ele traga energia agressiva e nós apresentamos sugestões de manifestações. Ele bate a porta demasiadamente. Meu filho, eu notei que você bateu a porta, que eu acho que ela nem abre, que você bateu tão forte. Nós usamos ludicidade para poder mostrar que ele bateu a porta com uma intensidade agressiva muito forte, então ele aprende a controlar. Depois ele vai, faz de novo, aí abre a porta, fui mal, aí fecha a porta, demonstrando que ele já refletiu, porque se nós reprimirmos, corre o risco, como eu vi como um cidadão, que foi reprimido na sua agressividade, que era muito agressivo, mas ele foi reprimido de tal ordem que ele não se educou, ele apenas se castrou. E num dia adulto, desafiado por um professor de jiu-jitsu, ele irrompeu numa agressividade que culminou de levar o outro rapaz ao coma. Ele teve que mudar de cidade. Ele disse, eu nem me lembro do que eu fiz, de tão possesso que eu fiquei. Era uma agressividade que explodiu, detida durante longo tempo, como se fosse uma mina que estava estocada. E ele me disse, eu não sei lidar com a minha agressividade. Se você quiser levar o meu carro, você leva, porque eu não sei reivindicar, porque se eu me aborrecer, eu sou capaz de matar você. Então, a criança, ela precisa aprender a lidar com a agressividade. E como é que se faz isso, pai e a mãe? No processo do cotidiano, nos jogos, nas brincadeiras, aonde, quando ela perde, ela se mostra agressiva e o pai vai ajudando ela a manusear
para que ela não seja vítima de si mesma mais tarde, ela vai aprendendo então a lidar com a energia agressiva. Porque essa mesma energia agressiva que eu tenho para engasgar você no pescoço, é a energia que eu tenho para levantar a criança. A mesma energia que eu tenho para socar o outro, é a energia que eu tenho para conduzir a minha mala. É a mesma energia, mas eu preciso saber canalizá-la, sob pena de eu fulminar-me com uma eletricidade mal utilizada. Mas cabe aos pais, e fundamentalmente aos pais, educar os filhos desde quando o espírito renasce e está no ventre materno. Porque a criança que vê o pai xingando a mãe, ele vai ser mais tarde um violento verbal. A criança que vê a mãe agredindo o pai com zunhadas, ela mais tarde, provavelmente, repetirá esse índice de violência na convivência com seu parceiro e reproduzirá isso com seus filhos. As crianças, elas aprendem com os pais pelo mecanismo da modelação. Se ela observa a beligerância dentro do lar, a agressividade destrutiva, a forma descortês como que um trata o outro, o desrespeito ao direito do parceiro, da parceira, ela vai usando com o irmão, vai usando na escola, aí a gente quer que a escola dê jeito. Nós oneramos a escola. Cabe aos pais serem modelos de bom exemplo. Exemplo para que os filhos possam seguir de como se lida com a agressividade. Quando o pai estoura, ele vai e pede desculpa aos filhos. Meus filhos, vocês me desculpem, o papai exagerou agora. No automóvel, em casa. A mãe vai, minha filha, desculpa, eu acho que eu peguei pesado nesse momento. Eu estava muito estressada, cheguei do trabalho, você aprontou mais uma vez isso, e eu fui lhe corrigir, eu acho que eu fui muito agressiva com você. Desculpe, meu bem, dá um beijo. Essa é uma mãe que está demonstrando que ela também tem uma agressividade. Às vezes ela escorrega para cá, para lá, mas ela reflete e corrige o rumo da sua agressividade. A filha, o filho vai aprendendo com os pais a como lidar educativamente com a agressividade, sem reprimir e sem deixar sair inconsideradamente. E isso se dá sobretudo na vivência. Como as crianças hoje estão muito na tecnologia, nos aparelhos da internet, do Facebook, do Orkut, do MSN, escasseou-se o trabalho da convivência lúdica, que é onde a criança aprende a lidar com a agressividade. Por isso, nós observamos a psicóloga Roseli Sayão, na sua análise sobre a violência dos jovens, ela inquirindo acerca dos jovens que cometeram esses atos de atrocidade, queimaram o índio Galdino no centro de Brasília, aqueles jovens lá que em Porto Seguro espancaram o garçom, levando-o ao coma. Ela notou que as respostas iniciais dos jovens eram: nós queríamos brincar. A primeira resposta é brincar, mas brincar com crueldade. E ela faz então uma análise, dizendo que efetivamente os jovens, enquanto crianças, não brincaram. Porque a gente brinca de dar soco no outro até quando é criança. Tirou o nosso brinquedo, a gente vai dar um soco, mas a gente não afunda uma lar de ninguém. Nós não temos força muscular para lesar agressivamente ninguém. Então a mãe vai lá e explica acerca daquela brinquedo, daquela agressividade, chama a atenção e vai corrigindo. Na brincadeira, vai corrigindo as agressividades, vai educando. Mas se nós não aprendemos a brincar, corremos o risco de brincar desproporcionadamente numa outra faixa etária e corremos o risco de ser cruéis, porque não se queima mendigos, não se queima um índio. Naturalmente que esses jovens, com outros fatores agregados, porque não eram jovens socialmente carentes, eles estavam imbuídos de uma agressividade sem um balizamento para orientá-las. Nós precisamos educar os nossos filhos, precisamos brincar, conviver mais com os nossos filhos para podermos educá-los. Estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaríamos que você deixasse as suas considerações finais para os nossos amigos de casa. É necessário colocar um pouquinho mais de amor no nosso coração. E para colocarmos esse amor, precisamos ir ao encontro de nós mesmos. Porque o amor não vem de fora, ele vem apenas como provocação, como fomento, atiçando aquilo que jaz na fonte do nosso ser. É necessário ir dentro de nós mesmos, como Jesus propôs ao fariseu: o reino dos céus está dentro de vós. Que eram pessoas agressivas negativamente, demonstrando que na nossa intimidade jaz o amor que precisa ser despertado. Enquanto ele não se desperte, nós não saberemos lidar com a nossa agressividade. Quanto mais amarmos, um pouquinho mais de amor que desabroche do nosso ser, funciona como uma flor que se abre aromatizando, atraindo os colibris, as borboletas, as abelhas. Mas se nos enfecharmos numa atitude destrutiva,
corresponderemos ao monturo que chama miasmas, os ratos, os abutres, as moscas varejeiras. Precisamos, portanto, resolver o problema da violência do mundo, resolvendo o problema da nossa própria violência, abrindo um espaço para a amorosidade. Eu convido você a abrir o seu coração para que esse amor desborde e você se surpreenda sendo o primeiro a se beneficiar de viver uma vida pacífica, porque colocou amor e coloca amor a cada dia um pouquinho mais, seguindo as pegadas de Jesus, que foi capaz de ser perseverante até o fim e depois de ser imolado pelo ódio, conseguiu voltar e dizer que ficaria conosco na ressurreição, materializado, que ficaria conosco até o fim dos séculos do mundo. Alberto, os nossos agradecimentos. Nós aguardamos a todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.